Né? Boa noite, gente. Vamos começar aqui. Nossa ideia, na quinta-feira, toda quinta-feira tem um estudo bíblico aqui na igreja. E a gente está aproveitando então esse período para continuar os estudos da palavra. Às vezes as pessoas se perguntam sobre quem é Jesus. E é interessante que os evangelhos querem mostrar Jesus e querem revelar quem é Jesus. Se alguém quer conhecer o Jesus verdadeiro e não Jesus criado pelo coração do homem, esse homem deve vir para as Escrituras e ler as Escrituras. A Bíblia vai nos falar sobre quem é Jesus. Mas a gente vive num tempo onde os homens inventam, cada um inventa o seu caminho e cada um inventa o Jesus segundo a sua bandeira. E aí a gente começa a ter um monte de problema, né? Você tem Jesus para todos os gostos, mas só há um verdadeiro. E a grande questão é descobrir qual é o verdadeiro. Quem é o Jesus verdadeiro? E o Jesus verdadeiro está nas Escrituras. É interessante que todo ano, por exemplo, você vai encontrar assim para o período do Natal uma matéria da super interessante, o Jesus histórico. E aí você pode saber que esse cara está tentando tirar tudo que a Bíblia fala sobre os milagres de Jesus e deixar só os discursos de Jesus. Isso matou a Europa, o discurso que matou a Europa. Eles chamavam isso de desmitologização. Entendiam que era um mito, tudo que falava de Jesus, todos os milagres que o cercavam, e aí tiraram todos os milagres e ficou só o discurso. O discurso é o que o povo começou a falar, não, aqui está o Jesus histórico. É interessante que essa mensagem, ela percorre já milênios. Você tem grandes pensadores que não suportam nem uma década o pensamento deles, não suportam um ano o pensamento deles. E você tem pensamentos nas Escrituras Sagradas que já percorrem milênios, que suportaram todas as provas possíveis. Você imagina que você tem o cristianismo que suporta a prova da verdade com relação à vida. Se é verdade ou se é mentira, você vai pagar isso com a sua vida. E senão você tem toda uma história do cristianismo onde se paga com a vida por crer nessa verdade. E o Evangelho de João então vai mostrar quem Jesus Cristo é. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Se vale a pena confiar nesse Jesus Cristo. Uma coisa que sempre me impressiona quando eu abro a Bíblia e vou ler sobre Jesus é que, gente, é uma coisa muito assustadora. Porque ou ele é o ser mais louco que existe, um ser endemoniado, ou ele é quem ele diz que é. Porque Jesus não se compara a nenhum grande mito da religião ou essas entidades religiosas. Você não vai ter em Jesus procurando luz, Jesus procurando caminho, Jesus procurando a verdade, Jesus procurando ressurreição, Jesus procurando vida. Você vai ter Jesus falando, eu sou a ressurreição, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então uma coisa interessante com relação a Jesus tem a ver com isso. Jesus, ele se apresenta como sendo o caminho, ele se apresenta como sendo a verdade, ele se apresenta como sendo o próprio Filho de Deus e o próprio Deus. E quando você lê o Evangelho, então, ou você coloca Jesus numa camisa de força, acho que era C.S. Lewis que dizia isso, ou você ajoelha e o adora. Você tem algumas opções, talvez você o chame de endemoniado. Na época dele o pessoal chamou ele de Beuzebu, maioral dos demônios. Ou você põe ele numa camisa de força, ou você entende o que os apóstolos entenderam e que os cristãos têm entendido por toda essa história, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, ajoelha e o adora. Quando você abre o Evangelho de João no capítulo 8, no versículo de número 12, você vai encontrar Jesus se apresentando mais uma vez como eu sou. Você vai ter 7 eu sous no Evangelho de João, 7 eu sou sem nada, ele só falando eu sou, e 7 eu sous quando ele dá uma qualificação para isso. Aqui no versículo 12 ele vai falar assim, de novo lhes falava... Voltou? Está tudo certo aí? De novo lhes falava Jesus dizendo,
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, uma coisa que é muito interessante na pessoa de Jesus aqui é esse desejo dele de mostrar quem ele é, de deixar muito claro quem ele é. Mas o que ele quer com isso? O que ele quer mostrando quem ele é? Ele quer mostrar o Pai. Uma coisa importante, central no Evangelho de João, é que Jesus quer mostrar para todo mundo que ele faz as mesmas obras do Pai, que o alimento dele é obedecer ao Pai. Ele quer mostrar para todo mundo que as palavras dele são as palavras do Pai. Jesus não está preocupado com o que os homens pensam dele. Jesus está preocupado em apresentar o Pai ao mundo e reconciliar o mundo com o Pai. Diz a Bíblia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, o homem só é reconciliado com o Pai, com Deus, por meio de Jesus Cristo. Não há outra maneira disso acontecer. Quando você olha para o Evangelho de João, alguém já disse que uma criança, ela nada no Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele tem palavras simples e figuras simples, mas um elefante poderia morrer afogado de tanta profundidade que há no Evangelho de João. E uma coisa que me impressiona é que João parece olhar para o Pentateuco, para o livro de Êxodo principalmente, e fazer relações com o livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando você não consegue ler o Evangelho de João sem linkar ele com esses 5 primeiros livros da Bíblia. E uma coisa me impressiona é que ele quer mostrar no Evangelho de João, por exemplo, na semana passada eu falei sobre eu sou o pão da vida. Ele queria mostrar, por exemplo, Jesus que ele era o verdadeiro maná. O Evangelho de João quer mostrar que Jesus é o verdadeiro Moisés, que veio tirar o povo do verdadeiro Egito, da escravidão do pecado, que veio libertar o verdadeiro Israel e levar o verdadeiro Israel para a verdadeira Canaã. Tudo que está no Antigo Testamento é uma figura do que Jesus viria fazer. E agora João está mostrando isso, que Jesus é essa manifestação. E mais uma vez, quando você está aqui no versículo 12, essa mensagem vai voltar. Essa mensagem, então, ela retorna, olhando do Antigo Testamento para os nossos tempos. E aí uma coisa que me impressiona quando eu olho para esse texto, e eu preciso repetir, primeiro a ideia do eu sou. Você talvez não tenha escutado essa explicação semana passada, mas quando você lê o Antigo Testamento, há um momento onde Deus aparece para Moisés. E quando Deus aparece para Moisés, Moisés pergunta para Deus quem ele é. E Deus responde para Moisés assim: eu sou o que sou. Quer dizer, como é que é o nome de Deus? O nome pactual de Deus. O nome pactual de Deus, do Deus que tem um pacto com Israel, é eu sou. E agora, quando Jesus aparece no Novo Testamento, uma coisa importante é que ele se apresenta várias vezes como sendo o mesmo Deus que apareceu a Moisés. Eu sou, aqui vai ter, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, aqui no nosso caso hoje, a luz do mundo. Então Jesus vai se apresentar como eu sou várias vezes. Ele quer que você relacione. Quando João começa o Evangelho, é interessante que ele começa o Evangelho de forma idêntica o que está o livro de Gênesis. Você começa a ler o livro de Gênesis, está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João começa o Evangelho dele, ele fala assim: no princípio, ao invés dele falar criou Deus, ele fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus cria todas as coisas por meio da palavra. Presta atenção nisso. Quando você lê o livro de Gênesis, Deus cria o universo por meio da palavra. Quando você vai para o Evangelho de João, fala no princípio era a palavra, era o verbo. Verbo é palavra em ação, é a palavra de Deus que dá vida. E aí João está linkando com Gênesis, falando: olha, a palavra que criou todas as coisas é Jesus Cristo. E ele fala: no princípio era a palavra estava com Deus, mas a palavra não é parte de Deus, e a palavra era Deus.
E aí ele caminha nessa mentalidade, ele fala, e a palavra se fez carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há um outro grande problema no Evangelho de João, o problema das trevas. As trevas são palpáveis aqui. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele veio para os que eram seus, mas eles não suportam essa luz. Jesus vai manifestar essa luz, mas os homens abominam a Jesus Cristo, e eu quero mostrar algumas coisas aqui depois. Os homens abominam a Jesus Cristo porque eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, uma coisa muito complexa nesse período aqui, um tema de contraste, é que Jesus se manifesta como sendo a luz do mundo, mas o mundo não suporta essa luz, porque essa luz machuca o olho, essa luz machuca o ser, e quanto mais a gente é machucado por essa luz, ao invés de você correr para a luz, para que a luz manifeste as suas obras e você seja curado, os homens fogem da luz. Olha que coisa complicada. Ao invés dos homens correrem para a luz, para serem curados pela luz, os homens fogem da luz. E isso está muito claro nesse texto aqui em particular. Quando você vai ler o capítulo 8 do Evangelho de João, você vai encontrar uma história famosa da mulher adúltera. Quem nunca leu esse texto, você vai lembrar de uma expressão: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse não é um ditado popular, é o Senhor Jesus que fala isso para a multidão que está ali pronta. Eles pegam uma mulher em flagrante adultério e eles levam até Jesus, e eles querem meio que deixar Jesus encurralado. Eles perguntam para Jesus: o que nós devemos fazer? Nós pegamos essa mulher em flagrante adultério e a lei nos manda apedrejar essa mulher. Então agora, se Jesus fala que não é para apedrejar, ele está indo contra a lei. Se ele manda apedrejar, ele está mandando matar. Então essa turma está meio que tentando colocar ele aqui no que a gente falaria assim, no ditado popular, num bico de sinuca. Sabe, num sinuco de bica, sei lá como é que fala esse trem direito. O que eu sei é que ele vira, diz que ele está escrevendo na terra, e ele fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E olha que coisa interessante, ao invés dos homens atirarem a pedra, os homens vão embora, porque os homens começam a vasculhar o coração, e de alguma maneira começa a emanar essa luz que vem de Cristo, porque Ele é a luz do mundo, e quando essa luz emana, essa luz incomoda os homens, e os homens querem fugir dessa luz. É muito interessante, porque ao invés deles correrem para essa luz, ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se ele é a luz do mundo, então que os homens corram para ele, para que seja revelada as suas obras e para que eles sejam livres dos seus pecados. Mas ao invés de fazerem isso, do mais velho até o mais novo, eles vão abandonando a Jesus Cristo, e vai cada um tocando a sua vida, e vai ficando só Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta para aquela mulher adúltera: cadê os teus acusadores? E ela responde: foi todo mundo embora. E ele fala: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E depois desse acontecimento ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu acho interessante que ele vai falar bem assim: a luz do mundo sou eu. A forma de quebrar a escuridão do mundo é me encontrando, é se relacionando comigo. Ele está chamando essa mulher adúltera, mas ele estava chamando aqueles religiosos também: se aproximem, mas a turma vai embora. Sabe por que a turma vai embora? É porque a turma não suporta a luz, e quem não suporta a luz vai embora. E aí uma coisa que me impressiona, e eu preciso te contar algumas coisas aqui do contexto, é que Jesus está no finalzinho da festa. Ele está no finalzinho de uma das festas judaicas, da festa do tabernáculo. Jesus está no finalzinho da festa do tabernáculo, talvez no 8º dia. Lá no finalzinho dessa festa haviam 2 rituais. Um dos rituais era de derramar água nas ruas. Derramava-se água nas ruas, para lembrar algumas coisas a Israel. A primeira coisa para lembrar Israel,
que um dia eles estavam andando no deserto e saiu água da rocha, e eles tomaram água que vinha da rocha. Deus saciou a sede no deserto, e o povo não poderia esquecer, por meio de simbolismo, aquele povo era lembrado de que Deus era a água da vida, de que Deus dava água para eles. Depois Jesus vai falar isso também sobre ele de novo, mas uma coisa que me chama atenção com relação a essa festa, é que Jesus diz bem assim: eu sou a água que vocês tomaram no deserto, de mim eu sou a fonte que matou a sede do povo no deserto, e vocês devem tomar de mim agora. Outra coisa que me impressiona nesse momento é que há várias referências na Bíblia sobre a água da vida, de um rio que desce do trono, que percorre lugares que estão mortos, e aonde esse rio passa, a vida volta. E Jesus está falando: eu sou o rio, e aonde eu passo, a vida volta, onde eu chego, a vida chega. E aí uma coisa que ele está chamando é: venha beber da água da vida. Daqui a pouquinho nós vamos recuar alguns capítulos, no próximo estudo possivelmente, para falar dessa água da vida. Ele está falando: venha beber da água da vida, porque quem bebe de qualquer outra água volta a ter sede, mas quem bebe de mim não, bebe de uma água que nunca mais vai voltar a ter sede. A outra coisa que Jesus vai mostrar aqui é que nessa festa, na festa dos tabernáculos, eles acendiam várias tochas, e acendia 4 candelabros, para lembrar o quê? Para lembrar a nuvem de fogo que guiava o povo à noite. Se você ler o livro de Êxodo, havia uma nuvem que protegia o povo do sol e guiava o povo na caminhada do deserto, e havia uma nuvem de fogo que guiava o povo e aquecia o povo durante a noite. Agora, quando acendia essas luzes ali em Jerusalém, naquela festa, a mensagem é: lembrem que Deus nos guiou, lembrem que nós só chegamos na terra prometida porque Deus nos guiou, lembrem que Deus foi a nossa luz, confiem em Deus. E agora vem Jesus e ele fala assim: não olhem para aquele lugar, ele diz: olhem para mim. Ele fala: eu sou a luz do mundo, eu vou guiar vocês nesse mundo em trevas, de tanta treva que parece que encosta na gente, de tanta treva que parece que vai entrar na gente, vai transformar a gente em treva pura. E ele fala bem assim: eu sou a luz que vou guiar e vou aquecer o coração de vocês. Quem andar comigo não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que mensagem maravilhosa e particular de Jesus, quando ele vira para mim e quando ele vira para você, e ele fala bem assim: o caminho de encontrar a luz é me encontrando, e quem não me encontra, não encontra a luz. Tem hora que você está no mundo aí procurando a luz de tudo quanto é maneira, principalmente num tempo como esse, que parece que as luzes foram apagadas. E se tem um negócio difícil e ruim na vida, é viver no escuro. Ninguém gosta de escuro, sabe? Se acabar a luz da cidade aqui, meu amigo, dá uma agonia na gente, uma angústia. Eu fico pensando assim nos caras que trabalham na CEMIG ali, porque deve chover telefonema ligando para vir ligar a luz. Quando a luz volta, a gente tem vontade de aplaudir. Quando a luz volta, parece que vem uma vida dentro da gente que nos toma. E é claro que existe esse problema existencial. É claro que tem gente que carrega trevas na alma. É claro que é gente que é guiado pelo príncipe das trevas. E aí é hora, meu amigo, de ser libertado disso. Só tem um jeito de ser libertado das trevas interior, das trevas exterior, das trevas dos principados deste mundo tenebroso. É convidando o Senhor Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. É confiando no Senhor Jesus, é andando com o Senhor Jesus, é entendendo que só Jesus Cristo é essa luz. E aí eu queria terminar essa palavra de hoje dizendo uma coisa para você. Tem uma hora que esse que dá a luz faz a luz invadir quem anda com ele. Ele não só falou que era a luz do mundo. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, ele fala: vós sois a luz do mundo. E quem me segue, vós sois a luz do mundo. E a luz não foi chamada para ser colocada debaixo de um alqueire. Eu acho maravilhoso quando ele vai falar bem assim: quem conhece a luz tem missão de levar a luz. Quem conhece a luz brilha no mundo. Quem conhece a luz faz as trevas acabarem. A gente tem que entender uma coisa para o nosso tempo: não dá para viver com medo. Não dá para viver escondido.
Eu queria até te fazer um chamado nesses dias. Nós estamos descobrindo aqui na cidade de Caratinga, é claro, se você é de Caratinga, gente aí que já está passando necessidade. Vai vir as ajudas do governo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele não sabia nem como ser ajudado, ele não sabia o que deveria fazer. Vai vir as ajudas, mas se tinha um tempo difícil no passado, meu amigo, agora o tempo vai ficar mais complicado ainda. E aí eu achei maravilhosa a ideia da mocidade aqui da igreja de socorrer esse povo. E aí nós ligamos para o pastor Bruno, e o pastor Bruno está ali, pastoreando uma congregação nossa no bairro Santa Cruz, e ele tem 30 famílias cadastradas ali, da mais alta pobreza da cidade, sabe, da maior alta necessidade. E aí uma irmã abençoada aqui da igreja, acho que eu já posso falar isso, que é aqui da igreja, doou aí 100 refeições, e nós vamos colocar uma comida boa na mesa desse pessoal domingo de Páscoa, sabe, nós vamos levar a redenção para o estômago ali, sabe, trazer uma mensagem para o coração desse povo, né, nesse domingo de Páscoa. Agora, comida muito boa, 100 refeições, um monte de casa, umas 30 famílias vão ser socorridas. Nós estamos levantando cestas básicas, até domingo, eu preciso de 30 cestas básicas. A gente está conseguindo no Mercado Soares por R$43. Sucede Caratinga, você vai lá no Mercado Soares e fala bem assim, ó, a Fernanda falou isso aqui e tal, que tem uma cesta básica, e aí o pessoal aqui da igreja, eu mandei já no WhatsApp de todo mundo o endereço lá da congregação Betel, você vai mandar entregar lá, tem algumas que nós ganhamos aqui, e nós vamos entregar a cesta básica para esse povo no domingo de Páscoa. E nós vamos falar que o Salvador é esse pão da vida, é a água da vida, e que preenche os corações. Escuta o que eu vou falar. Meu amigo, quem foi tocado pela luz, distribui luz. Sabe um negócio que eu tenho certeza do meu coração, é que nunca dá para ficar parado? O ano começou, enchente devastando ao nosso redor aqui tudo. E aí eu juntei o povo aqui da igreja, que não é o povo mais rico do mundo, e eu falei, nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós mandamos um monte de colchão para um lugar, mandamos dinheiro para o outro, mandamos trem para um outro, mandamos roupa para o outro. Agora você tem o problema, da fome, da necessidade. Escuta o que eu estou falando, faz alguma coisa. Coloca a mente para funcionar. Você não é de Caratinga, não dá para você entrar na parceria com a gente, você é de um outro lugar. Tem gente perto de você que está precisando de alguma coisa, tem gente perto de você que precisa de socorro. Para de ter medo, esse negócio vai acabar uma hora. Eu estava conversando com uma moça mais cedo aqui, tem uma verdade que eu carrego no meu coração há muitos anos. Eu vi falando para mim, quando eu leio o texto da Bíblia, que fala que todos os meus dias estão escritos e contados. A Bíblia fala isso, cada um deles. Eu penso nem um segundo antes, nem um segundo depois. Eu não morro nem um segundo antes e nem um segundo depois. Eu vou morrer no dia que Deus marcou para eu morrer. No dia que Deus marcou, nada me livra da morte. E no dia que Deus não marcou, nada me mata. Se Deus marcou para esse ano, meu amigo, eu vou morrer de coronavírus ou de qualquer outra coisa. Mas se Deus não marcou, eu quero que você escute uma coisa, nada te mata. Mas uma coisa é importante lembrar, você que é crente em Jesus Cristo, você foi chamado para ser luz, para ser socorro, não é para viver escondido. Pensa numa maneira de ajudar quem precisa, assim, expanda a sua rede de comunicação. Assim, eu fui no Rio de Janeiro esses dias, fiquei tão impressionado em mercados que você já compra, aqui em Caratinga eu acho que chegou também, você já compra pelo aplicativo e o cara entrega, sabe, tem como se ajudar pessoas dentro de casa. O que não pode fazer é ficar escondido, o que não pode fazer é não doar a luz, tem que mostrar a luz, tem que mostrar a luz do céu, tem que mostrar a luz de Deus. A coisa não está fácil, a coisa está feia, mas nessa hora, meu amigo, nós vamos mostrar generosidade e nós vamos confiar que Deus vai nos sustentar, que Deus vai cuidar dos dele, que Deus vai proteger a gente, que não vai faltar, que o pão nosso de cada dia Deus vai dar. É hora da gente acreditar nessas coisas. E aí eu queria te convidar nisso. Você está aí vivendo em trevas, é hora de se aproximar de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz, é Ele que vai nos guiar até Canaã, é Ele que vai nos guiar até a Nova Jerusalém, é Ele quem vai nos guiar até o céu, é Ele quem vai nos guiar até o Pai. Ele é o caminho que nos restaura ao Pai. Então corra para Jesus Cristo e abrace a Jesus Cristo.
Confie em Jesus Cristo. E eu queria terminar com uma oração. Caso você queira participar, só deixa eu terminar e falar isso aqui, queira participar e não sabe como participar, manda uma mensagem para mim aqui, pode ser pelo Instagram, manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem, participe, sabe, a gente tem que entender que é o nosso tempo, não dá para não fazer nada, é o nosso tempo, é hora de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, é hora de tocar a vida das pessoas, é o nosso tempo, então seja luz de Deus no seu tempo, tá bom? Vamos orar, fecha os seus olhos aí, a gente vai terminar o nosso encontro de hoje, amanhã eu estou aqui de novo às 19 horas, que Deus abençoe a sua vida, e domingo, das 11 ao meio-dia, eu vou estar com um grupo da igreja lá na Betel, onde a gente vai distribuir refeições e vai distribuir algumas cestas básicas que o pastor Bruno cadastrou. Então, assim, a gente quer ampliar isso. Deixa eu falar um negócio aqui. Você está pensando, é só 30. Rapaz, se você quer mandar, pode mandar. Porque se tem um negócio que não vai faltar, é gente que vai precisar. Então, assim, nós vamos socorrer quem precisar. Se a gente estiver aqui, e eu sei que esses 30 talvez nos abram porta para mais 30, e não dá nem para pregar muito nesse tempo não, gente. A gente quer ir lá e demonstrar amor com a vida. Talvez um folheto, alguma coisa simples, mas agora é socorrer o aflito. Então é uma coisa muito simples. Se você pode ajudar e você quer ajudar, não fique pensando, faça. Manda uma mensagem para mim, manda um WhatsApp, a gente vai arrumar um jeito de você ajudar e da gente tocar o mundo com essa graça. Vamos orar, terminar aqui hoje e que Deus nos dê a graça. Se você está longe de Jesus, aproxime e experimente a luz do mundo. Se você está perto de Jesus, continue aí experimentando a luz do mundo e doando luz para o mundo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, visita-nos nessa hora. Estamos aqui na presença do Senhor e o Senhor pode todas as coisas. Meu Deus, dá-nos a graça de experimentar essa luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Não nos deixe fugir da luz, ó Deus, mas que a luz do Senhor mostre o nosso pecado e depois purifique o nosso pecado. Abençoa o seu povo nessa hora. Cuida de cada pessoa que esteve aqui ouvindo essa mensagem. Guarda-nos, proteja-nos. Livra-nos, ó Deus, do problema do coronavírus. Faz, ó Deus, que surja e logo a vacina para que seja extirpada essa doença, para que a vida encontre uma normalidade de novo. E, ó meu Deus, visita cada lugar aqui hoje, visita com paz cada coração. Ó Deus, tire as agonias dos corações das pessoas. Eu imploro essa bênção ao Senhor. Eu imploro no nome de Jesus. Amém. A última coisa aqui antes de acabar, domingo. Talvez eu não fale pelo Instagram. Domingo, se tudo der certo, já está dando muito certo aqui. A gente fez alguns testes hoje, vai ser no YouTube. E aí vai ter o grupo de louvor aqui da igreja. Nós estamos microfonando tudo e está tudo dando certo, pela graça de Jesus. Aí você vai buscar a segunda igreja presbiteriana de Caratinga. No domingo de manhã, normalmente eu não estou, porque eu estou lá no córrego do Laje. Nesse domingo eu não vou estar no Laje, porque eu vou estar ali na Betel, ajudando o pessoal. Mas você tem o pastor Bruno pregando, você tem o pastor Theo pregando, você tem um monte de gente para tudo quanto é lugar pregando. Uma coisa linda que está na internet hoje é que aonde você vai tem mensagem de Deus. Então vai lá ouvir uma mensagem de Deus no domingo de manhã. Domingo à noite nós estamos aqui, vou pregar a palavra e o grupo de louvor da igreja vai estar aqui. Já vai dar um sentimento muito bom. Tem pelo menos aqui umas 6 pessoas e a gente louvando a Deus junto. Então venha e participe com a gente. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus e até amanhã. Um abraço.